Olá pessoal, damos início a mais um podcast, um ex-podcast, promovido aí pela Associação Rural de Pelotas, dando sequência a nossas várias entrevistas e bate-papos que estamos tendo aqui no Parque Una. Hoje, um nobre amigo que vai contribuir conosco, um representante da nossa região, mas apresento primeiro aqui meu parceiro de programa, meu amigo Fernando Gesteiner. Bora para mais um podcast, Fernando. Bem, presidente, deputado, satisfação, Augusto, retornar aí mais um podcast, né? Vamos em frente. Bora. Pessoal, hoje recebemos aqui o nobre deputado, meu amigo Daniel Trisiak. Daniel, obrigado por engrandecer o nosso programa, engrandecer a nossa provocação aqui, e vamos bater um papo bem legal, se Deus quiser. Que alegria, bora lá, que bom estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, meu caro presidente Augusto Racieira, alegria poder estar aqui conversando sobre agronegócio, conversando sobre região sul, sobre o desenvolvimento e a competitividade da nossa metade sul, e que o agronegócio ele é essencial como uma alavanca para a nossa economia, para a geração de emprego. Fernando Gesteiner, que alegria também compartilhar de bons momentos aqui contigo. Fico feliz de poder estar deputado federal, trabalhando em Brasília e defendendo os interesses da nossa metade sul do estado. Tá bem. Daniel, eu vou iniciar nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Eu queria que fizesse um breve histórico teu, antes e depois da inserção na política, para a gente até te conhecer melhor um pouco, né? Teu antes e depois, né? Nós conhecemos como Daniel da TV e depois virou vereador e deputado, e hoje é uma liderança na nossa região, uma liderança no nosso estado, não tenho dúvida. Vamos bater um papo, vamos começar falando do nosso amigo aí, Daniel, antes. Augusto, é legal essa pergunta porque as pessoas, algumas acham que a pessoa nasce deputada, né? Deputado. E na verdade não, ninguém nasce, os cargos eletivos são passageiros. E é bom porque algumas pessoas, e hoje em dia nesse Brasil, onde a rede social está muito forte, está muito viva, as pessoas vão para as redes sociais e criam rótulos, criam estereótipos e colocam lá. É a favor, é contra, e não sabe nem de onde veio o deputado Daniel, não conhecem a origem, mas criticar é fácil, ou apontar o dedo, né? E eu venho de uma família que não tem políticos, venho de uma família que é de servidores públicos, uma família que é uma família simples, humilde, e que a minha mãe, né, teve mais 12 irmãos, uma família de 13, imaginem só, que foi criada por uma outra família, né, inclusive ligada até ao agronegócio. O meu avô materno, era o capataz, né, era a pessoa que cuidava, né, lá no interior de Pedro Osório, né, de uma fazenda, enfim, de uma família, que hoje eu tenho relações, que conheço, enfim. E aí o meu avô, né, com a minha avó, tiveram aí 13 filhos e não tinham condições de criar todos. E aí essa família, né, teve um papel responsável de poder ajudar a criar, enfim. Então a minha mãe foi criada por uma outra família, né? E que me orgulha muito a trajetória de muito especial assim da minha mãe, porque de 13 irmãos ela conseguiu estudar, né, conseguiu ter a sua autonomia de vida, se formou num ensino superior, estudou para concurso público e aí se construiu, né, a família dela. Eu tenho uma irmã também, 6 anos mais velha do que eu, e eu estou dizendo isso justamente pelo início, né, pela raiz, pela essência, né, que eu não nasci deputado, pelo contrário, né, tive essa vontade de participar da política muito motivado também pelo exemplo dentro de casa, pelo exemplo da minha mãe, né, e que sempre me incentivou a estudar, a procurar justamente melhorar, né, e ela me dizia sempre uma frase que eu já escutei de algumas pessoas: o maior
legado que ela vai deixar, a maior herança não é o patrimônio, porque não tínhamos, seguimos também não tendo, mas o maior patrimônio que ela pode deixar, a maior herança é a educação. E ela fez das tripas coração para que isso acontecesse. Então, e aí, obviamente, eu estudei em Pelotas, minha mãe passou no concurso da antiga exatoria, né, trabalhou lá em Dom Feliciano, que é uma terra também de produtores, né, do fumo. Então, eu nasci em Dom Feliciano, minha mãe ficou 10 anos em Dom Feliciano, minha irmã nasceu em Dom Feliciano, eu também nasci lá. E aí depois, em 87, ela veio para Pelotas e aqui, então, eu estudei, me formei em 2 faculdades, me formei primeiro em Comunicação Social e Jornalismo e depois em Direito. E atuei muito fortemente na área da comunicação, como repórter. Trabalhei na TV Pampa, trabalhei na RBS TV. E como o sobrenome é polaco, tem mais consoante do que vogal, eu acho que é tão difícil quanto o Rechsteiner, né? De escrever e de falar. E aí as pessoas, com o fato de eu ter trabalhado na televisão, acabaram me conhecendo como Daniel da TV. Mas não é apenas da televisão, eu digo isso. Talvez lá em 2016... quando eu fui candidato pela primeira vez a vereador aqui em Pelotas e fui o vereador mais votado, eu fui, né, apontado, se elegeu porque era da televisão, se elegeu porque... Digo, olha, eu dizia isso lá na Câmara de Vereadores, lá em 2017, 2018, quando fiquei, mas a gente tem médicos que se elegem, a gente tem advogados que se elegem, a gente tem professores que se elegem. E sempre com essa característica. E eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Ser bacharel em Direito são as minhas profissões. Estar na política é uma missão, né? E depois de vereador, fiquei 2 anos, né? Consegui colocar em prática aquilo que eu acredito e que sigo colocando em prática, que é justamente mostrar que a gente precisa ter um Brasil que hoje muitos têm pouco e poucos têm muito, a gente precisa inverter essa lógica. E em 2018 fui candidato a deputado federal, Pelotas, 16 anos sem ter um deputado federal. Nós conseguimos esse feito, fui eleito, agradeço muito ao povo de Pelotas, né? E ano passado, numa reeleição muito difícil, também consegui a reeleição, numa reeleição difícil para aqueles que já estão na política há muitos anos. E eu que estava começando, também foi difícil, mas a gente conseguiu com muita força de vontade, energia e boas parcerias, a gente conseguiu mostrar a importância do trabalho em Brasília para uma sociedade tão necessitada. Nessa linha, Daniel, se me permite, Augusto, eu acho que eu acho que é uma confirmação do trabalho, que é a reeleição. Talvez a reeleição seja tão difícil, ou talvez até mais difícil que a primeira eleição. Eu acredito que na primeira eleição há a novidade, vamos votar no Daniel, porque o Daniel é alguém novo, é alguém que pode trazer algum desenvolvimento para a região, mas para se reeleger, se o sujeito não tiver feito muito trabalho e esse trabalho não tiver chegado na região, se as pessoas, se o eleitor não enxergar o resultado do trabalho, não tem reeleição, né, Daniel? É a comprovação do trabalho. É a comprovação do trabalho. Se a pessoa vai bem, a gente vota de novo porque ele foi bem, apresentou resultado. Ninguém se mantém na política porque quer. Se mantém porque a população quer. Então a reeleição, com certeza, foi a minha primeira reeleição e ela é muito difícil, dura, né? Porque também tem uma outra situação no cenário da política. Eu acho que não é muito diferente também em outros setores. Quando a gente começa na política, é uma aposta. Então, talvez não está tão na vitrine, as pessoas também não acreditam tanto naquela questão interna. Depois, o Daniel chegou. Daniel virou deputado federal. E aí a gente também enfrenta nos bastidores, numa questão interna, mais dificuldades também, né? Certo. Então, mas eu acho que Pelotas despertou. Pelotas acordou para o momento de o antes e o depois. Do sem deputado, do com deputado. Pelotas conseguiu enxergar de forma muito clara o que faz ter um deputado federal presente
e que faça entregas para a cidade. Então, mas a reeleição veio, aumentamos a votação e isso também é uma marca que eu carrego para mim, sempre aumentando. Saí de 6.700 votos para vereador, fui a 74 mil votos e agora 77 mil votos. Numa eleição dura, não tem eleição fácil, né? E que comprova que o trabalho deu resultado. Mas, Daniel, eu fiz aqui um apanhado de tópicos, né? E eu vou alternar a ordem aqui. O lema da Expofeira esse ano está ancorado na comunicação. Nossa visão é que a comunicação em vários setores, e no nosso principalmente, ela é falha. Nós temos um entendimento, né, Fernando, de que o agronegócio comunica muito com ele mesmo e se comunica pouco com o ambiente fora do agronegócio. E eu pensando no caminho, quando eu estava vindo para cá, né, e eu lamento muito, por exemplo, a nossa região e principalmente a cidade de Pelotas não ter elegido nenhum deputado estadual. E a gente vê através do teu trabalho a importância da representação, né? Eu queria saber de ti, sob a ótica de um deputado eleito numa eleição dura, né, sendo que tu é da comunicação, você não acha que faltou comunicação com os candidatos a deputado estadual que convencesse a nossa população a eleger pelo menos um deputado estadual aqui de dentro, aqui da nossa região? Quero fazer uma analogia aqui, Augusto e Fernando, que é o seguinte. É como se a gente tivesse uma pizza aqui no meio e tivéssemos 10 pedaços de pizza para 3 pessoas se alimentarem. Tu vai dividir para 3 pessoas comerem. O problema qual é? A pizza é como se fosse a população, os eleitores, e as pessoas para se alimentar são os candidatos. O que acontece? Na eleição do ano passado, nós tivemos o mesmo tamanho da pizza, porque o número de eleitores era o mesmo, só que a gente tinha muitos candidatos a deputado estadual. Tínhamos também, aumentou o número de candidatos a federal, mas na região sul, muitos candidatos a deputado estadual, por regras eleitorais que foram alteradas, que não se permitiu mais as coligações, esse é um fato. E o segundo fato é do momento aquele que eu comentei há pouco, das pessoas acharem, opa, se o fulano chegou, também posso chegar. E todo mundo acaba tendo essa... e o partido político acaba... Qual é o significado do partido político? É também chegar no poder, para poder colocar em prática aquilo que acredita. Só que a régua, muitas vezes, porque um chegou não quer dizer que o outro vai chegar. E todo mundo se achou nas condições, com a capacidade de virar deputado. E aí tu dividiu a pizza entre muitos e não deu para ninguém. Todo mundo ficou com fome. Porque, na verdade, cada um pegou um pedacinho, ninguém se elegeu e Pelotas é que perde. Além desses candidatos a deputados estaduais que perderam a eleição, e eu lamento isso, porque Pelotas tinha 2 deputados estaduais, né? E aqui eu não estou falando em questões ideológicas. Não, de forma alguma. Né? Nós tínhamos o Fernando Marrone do PT, nós tínhamos o Viana do PSDB, meu parceiro, meu amigo. Agora, não é uma questão ideológica, é questão de representatividade. Exatamente. Porque as pessoas podem até não gostar de política, mas a política ela acontece todos os dias. Ela acontece da luz elétrica, ela acontece no agronegócio, ela acontece no preço do combustível, tudo passa pela política. A gente pode não gostar da política. Agora, se a gente não fizer as nossas escolhas e ter a noção desta importância, nós vamos ficar sem um representante com voz e que dê vez à nossa região. E é isso que Pelotas ficou. 55 deputados estaduais no Rio Grande do Sul, nenhum é de Pelotas. Se a gente for olhar municípios aí bem menores do que Pelotas, mas bem menores mesmo. Com deputado estadual. Tua ideia está na mão do partido, isso aí então, Daniel? Está na mão dos partidos racionalizar o número de candidatos? Tu acha que por aí nós resolvemos esse problema? Tu sabes que eu sou muito franco e a nossa conversa é muito aberta. É uma parcela de culpa dos partidos políticos, inclusive do meu partido político, que lançou mais de um candidato a deputado estadual em Pelotas. Entende? É uma necessidade dos... Primeiro, que eu sou muito crítico a quantidade de partidos políticos que nós temos no Brasil. Mais de 30, já é um absurdo. Já se não se tem mais de 30 ideologias no Brasil. Então precisa, a gente tem feito algumas reformas no Brasil importantes. Reforma administrativa não saiu ainda, mas o que foi feito já? Reforma trabalhista lá em 2017, 2019, reforma da Previdência, neste ano, reforma tributária. Agora, nós temos que fazer uma reforma administrativa e uma reforma política urgentemente. Urgente. Porque os partidos, muitos dos partidos políticos no Brasil é de aluguel. É para chegar numa eleição e dizer, eu empresto a minha sigla, o tempo de televisão, e eu vou coligar com vocês, mas em troca disso. Tem que acabar. Porque se não acabar isso,
a política já está desmoralizada, sem crédito algum com a sociedade, vai acabar cada vez mais as pessoas querendo distância da política. Por isso que eu digo, eu escuto isso muito, eu voto no Daniel. O partido que o Daniel está, os partidos já estão fragilizados em função disso. O voto é da pessoa, né? E da pessoa. O voto é da Então pessoa. eu tenho as minhas convicções alinhadas, é claro, à social-democracia, ao PSDB, mas tem muitas pautas que eu também tenho posicionamento diferente do meu partido e tenho liberdade para votar como deputado federal com as minhas convicções, não com as convicções do partido. E assim já fiz inúmeras vezes, vou seguir fazendo. Então, a gente tem que construir uma ideia de sociedade e de região que possa fortalecer, que a gente consiga se entender que nós só vamos crescer quando a gente tiver pessoas que nos representem, que nos dê voz. Hoje eu represento não apenas os 77 mil gaúchos que votaram em mim, represento também como deputado federal 11 milhões de gaúchos e de gaúchas. Então, mas a gente precisa ter essa noção, as pessoas precisam compreender e ter esse olhar. Assim como o Augusto comentou do agronegócio também, as pessoas têm que entender que o agronegócio, né, ele gera emprego, movimenta a economia e coloca comida da mesa. Se as pessoas estão comendo arroz hoje no Norte, no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, é porque a nossa região é responsável por mais de 70% da produção de arroz. Então, muitas vezes eu vejo esses rótulos, esses estereótipos de condenar, olha aí, o grande produtor. Eu tenho dito isso nas comissões que participo, já vou até me antecipar talvez algumas perguntas. Tem espaço para todo mundo. Claro que sim. Né? Claro tem que espaço para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar. Agora tem que ter espaço também em grande escala, porque não vai ser o pequeno agricultor que vai alimentar o Brasil todo, 200 milhões de pessoas. Exatamente. Então tem espaço para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar e tem que ter espaço para o agronegócio de grande escala. Nós brincamos falando a verdade que todo produtor é grande. O que muda é o tamanho da propriedade. Nós temos propriedades pequenas, propriedades médias e propriedades grandes. Mas os produtores todos são grandes. Porque não dá para a gente querer estratificar a produção, porque muitas vezes o que determina o tamanho do produtor é o tipo da atividade da cultura. Nós dificilmente vamos ver um grande produtor de fumo. Não há como, é difícil, a cultura não comporta. E não vamos ver um pequeno produtor de trigo, por exemplo. O trigo exige áreas maiores, assim como a soja vinha exigindo áreas maiores também. Produtor de 1 hectare de soja, nós não vamos enxergar isso. Agora, um hortifruti granjeiro de 1 hectare pode ser um produtor excepcional, um bom produtor, trabalhando nesse ramo de atividade. Mas o Daniel levantou o tema das reformas, Augusto, e eu queria pegar carona já nas reformas. Não dá para a gente não falar de reforma tributária, né, Daniel? Eu acho que seria interessante, até para aqueles que nos acompanham, entender o rito. Foi aprovado um projeto na Câmara, agora está no Senado. Tudo indica que deve haver modificações no projeto de reforma que foi para o Senado. Como é que vai caminhar isso aí, uma vez que o Senado modifique o projeto? Qual é o rito daqui para diante da reforma tributária? Eu quero dar uma contextualizada para, se tiver alguém nos acompanhando que não esteja muito por dentro da reforma tributária, é o seguinte: o Brasil discute muito e aprova pouco. O Brasil fica muito tempo numa pauta e se trabalha muito, mas se produz pouco na questão política das reformas. E a reforma tributária não é diferente, se discute há 30 anos, mas nunca se tem ambiente. Porque na política também tem isso, tem que ter ambiente para se votar e para avançar com a pauta. E por que não se tinha ambiente antes? Por vários motivos, seja pela questão do governo, pela questão de São Paulo, que também é um forte fator para poder decidir uma reforma tributária, porque é o país que mais produz, representa muito do PIB brasileiro, é uma locomotiva. E obviamente, São Paulo, neste momento, deu, digamos assim, o sinal verde para avançar. Eu quero dizer aqui tranquilamente, o rito da reforma tributária, do jeito que foi, eu discordo. Porém, nós também tínhamos uma janela, uma oportunidade de aprovar neste momento a reforma tributária. E o texto, eu não sou 100% de acordo com o que está nele, mas o nosso atual modelo tributário brasileiro é um dos piores, se não o pior do mundo. Ele, além de ser confuso, complicado, ele também pesa muito nos ombros do contribuinte. Então, eu votei favorável à reforma tributária, né? Acho que foi assodada, rápida,
tudo isso eu estou de acordo com aqueles que defendem que a reforma tributária poderia ficar para o segundo semestre para ser aprovada, correndo alguns riscos. Porém, né, a gente também cumpre alguns ritos dados pelo presidente da Câmara dos Deputados. Sim. Né? Então ele coloca os projetos em votação de acordo com o seu desejo, com a sua vontade e com a conversa com os líderes dos partidos. Então foi colocado dessa forma apressada. Eu votei favorável por compreender que qualquer modelo de reforma tributária vai ser melhor do atual. Porque hoje o nosso é o pior do mundo. É o pior possível. Então, foi aprovado. Né? A gente conseguiu, inclusive, derrubar por força do Sul e do Sudeste alguns jabutis, que são pegadinhas, né? Que estavam no texto, como incentivo fiscal para a indústria automobilística, por exemplo. No Nordeste, isso caiu por um voto. Por um voto, né? Não ficaríamos até 2032 com incentivo fiscal na indústria automobilística para outras regiões. Se a gente quer pensar em um Brasil competitivo, mais igual, a gente tem que dar condições para que isso ocorra, uniformizar. E agora foi para o Senado Federal, a gente vai ter que aguardar também modificações, retorna depois à Câmara dos Deputados para aprovar ou não essas mudanças feitas se acontecerem pelo Senado. Então a gente vai ter mais um tempo ainda para se discutir. Dá espaço para discussão, né? Dá um espaço para discussão. Eu me aprofundei sobre o tema, né? A lei complementar também vai colaborar na questão da alíquota, porque hoje isso a gente não sabe. Não né? se sabe. Se aprovou uma reforma sem alíquota. Né? Sem saber a alíquota. Mas quanto vai ser? Bom, a gente vai ter uma alíquota, se tem uma ideia de uma base, mas nós teremos um tratamento, né, em várias áreas, na educação, na saúde, em associações, no agronegócio também. Sim. Né, porque essa era uma pauta que se criou muitas fake news, assim, mas a lei complementar também vai dizer isso. A questão da cesta básica também foi colocada. O que vai ser cesta básica, definição de produtos? De isenção, tributação, enfim. Mas, E voltando para a Câmara, Daniel, se faz essa discussão dessas modificações do Senado e a partir daí vai para alguma sanção de presidente da República? Não vai? Como é que funciona a partir dali depois? Obrigatoriamente retornará para a Câmara ou a não ser que haja modificação no que foi aprovado na Câmara? Se não modificar no Senado, já aprova no Senado. E aí vai embora. Então embora. Não retorna para a Câmara obrigatoriamente. Não retorna para a Câmara. Só retorna para a Câmara como a Câmara é a casa que recebeu o projeto. Se tiver qualquer modificação, retorna para a Câmara. Se fosse do Senado, retornaria ao Senado Federal. Então agora, se os senadores, 81 senadores, fizerem qualquer tipo de modificação no texto, né, que... Devem fazer, tudo indica. Devem fazer. É o que se fala. Né, retorna para a Câmara para aprovar ou não, para depois ir à sanção. Então, na verdade, como é uma PEC, né? Então a gente também tem toda essa questão de que não é uma sanção, é promulgado a PEC. Certo. Mas enfim, são só questões técnicas, né? Mas a questão principal é de que nós possamos ter num futuro, e com uma transição longa também, Sim, essa é uma outra realidade, não vai impactar isso diretamente agora. Eu vi alguns comentários, então isso não vai afetar nem, né, quem está nesta geração, digamos assim, vai ser para o futuro. Mas é claro que isso também dá um sinal, e a política é muito disso, um sinal para fora, para quem investe no Brasil, um sinal de quem acredita no Brasil, porque isso também é esperança. Ninguém vai apostar seu patrimônio, seus recursos num país que não tiver um ambiente favorável de negócios. Claro. Então é necessário que esta reforma dê esse sinal para o mundo, né, mostrando, olha, o Brasil é um país seguro, tem segurança jurídica e tem que respeitar, né? Eu poderia falar de tantas outras coisas que acontecem neste momento no Brasil, e eu sou um defensor, acho que tem pautas que não têm que ser discutidas. Direito à propriedade não se discute, tantas outras questões de segurança jurídica, para também, não adianta a gente fazer uma reforma tributária, aplaudir, e do outro lado a gente está vendo uma insegurança sobre tantos temas. Então é isso que vai incentivar, estimular que investidores venham colocar o seu dinheiro para gerar emprego no Brasil. Sim. Né? Regras claras e melhores do que nós temos. Né? E uma das principais conclusões que se tira dessa reforma tributária, Daniel, é que deve acabar com a guerra fiscal. Finalmente, nós devemos enxergar
o fim da guerra fiscal que vem dilacerando os estados brasileiros, né? É um estado dilacerando o outro. E nós temos isso de uma maneira muito clara aqui na lavoura arrozeira, no setor arrozeiro do estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos, logicamente, o ICMS é um imposto importante. O ICMS do arroz representa em torno de 3% da arrecadação do Estado, mas nós estamos enxergando arroz paraguaio entrar diretamente em outros estados brasileiros com praticamente isenção de ICMS, porque esses estados não têm produtores de arroz. Claro. Então eles baixam as alíquotas e importam direto de fora, prejudicando a indústria gaúcha, o produtor gaúcho. Então isso tudo aparentemente vai ter data para acabar, que é quando nós começarmos a ter a entrada dessa nova forma de cálculo de impostos aqui no país. Eu já tive nesta pauta em alguns momentos, né, Fernando? Porque, de fato, é uma injustiça com quem produz. Exatamente. Eu ia dizer Porque isso. a injustiça, o Rio Grande do Sul, imagina, produz 70% do que o Brasil consome de arroz. E é claro que o governo, né, não é uma política pública de governo, na verdade, é uma questão de Estado. 3% do que o Estado do Rio Grande do Sul arrecada vem justamente da produção de arroz. Então não tem como abrir mão disso. Exatamente. E é claro complicado. que é fácil um outro estado que não produz arroz, Minas Gerais, por exemplo, acho que é um Exatamente. exemplo. Minas Né? Gerais é um exemplo. Minas Gerais não produz arroz, então não cobra alíquota, não tem. Não E eu tem vou dar um porque- número, que Daniel, é fácil. E aí entra arroz de fora, e aí... Nós muito já mais barato. chegamos a produzir 1.150.000 hectares de arroz no estado do Rio Grande do Sul. E hoje estamos com 850.000 hectares. Isso Pra porque onde também a foram- soja entra um pouco. Mas não, a soja ela poderia entrar, mas como mais uma cultura alternativa. Nós não precisaríamos reduzir a área de arroz para produzir soja. A soja vinha entrando nas áreas de pecuária. E para onde foram esses 300.000 hectares? Para o Paraguai. O Paraguai aumentou em 300.000 hectares a área plantada, que era a área que nós plantávamos no Rio Grande do Sul. Paramos de plantar porque esse mercado, que era do nosso arroz gaúcho, foi tomado pelo arroz paraguaio, que entra em função da guerra fiscal com uma artificialidade competitiva nos estados do sudeste e do centro do país. Porque o arrozeiro perde competitividade. Nós tivemos ano passado um ano de custo extremamente alto. Por perder a competitividade, perde preço. E aí, muita área de arroz se migrou para a soja, na verdade. Então, é uma questão fiscal que vem Nós bater de podíamos frente ter aqui. mantido a área de arroz e Exatamente. estarmos plantando essa mesma área de soja que estamos plantando. Mas houve essa necessidade de redução porque perdemos o mercado da Augusta. E é Exatamente. importante, então, que a reforma corrija injustiças, Fundamental. porque Exatamente. também vai potencializar que o Estado do Rio Grande do Sul arrecade mais. E Exatamente. quanto mais produção de arroz, melhor para os produtores, melhor para o país e melhor para o Rio Grande do Sul. É um ciclo, né, virtuoso, Sem dúvida. onde todos ganham. Então, é importante a gente deixar isso muito claro. Mas é claro que isso também vai levar um tempo. As pessoas não podem achar que é no... Da noite dia pro pra dia. Vamos seguir nas reformas, já que nós estamos nas Vamos reformas. lá, vamos lá. Reforma administrativa, Daniel, falasse um pouco, eu acho que é um sonho de todos nós, até muito se falava que a reforma administrativa deveria ter vindo antes da tributária. É. Porque se ela tivesse vindo antes, nós poderíamos estar discutindo redução de tributos na reforma tributária. E não podemos reduzir, porque não houve a reforma tributária realinhando, vamos dizer, o tamanho, entre aspas, o custo do Estado. Né? Qual é o clima que se tem para se discutir essa reforma administrativa? As pessoas falam muito do tamanho do Estado. Eu costumo dizer, Fernando e Augusto, que não é o tamanho do Estado, é a eficiência do Estado. Se o Estado for grande e conseguir fazer entregas, ótimo. Não é o caso. Agora, a gente não pode ter um Estado gigante, uma máquina pesada para se carregar nas costas e sem fazer entregas básicas. Como é que nós vamos ter? Do que adianta ter 37 ministérios e não ter orçamento? Do que adianta ter a máquina? Eu tenho 37 ministérios, a valorização de tantos setores. Tá ok, aplausos por um lado. Agora, pergunta para esses ministros se tem orçamento. Não tem, estão engessados. Então, a gente tem que ter clareza nessas situações. De nada adianta ter uma máquina pesada sem fazer entregas. Eu prefiro ter uma máquina enxuta, pequena, com recursos para poder chegar na ponta, com recursos para poder chegar na cultura, no turismo, para poder chegar nas minorias ou para poder chegar naquilo que também é relevante para a sociedade. Então, é importante a gente enxergar que não adianta a gente ter... E esse não é um discurso contra o servidor público. Né? Porque parece, muitas vezes, quando a gente fala isso, ou vai falar da reforma administrativa, vai falar da estabilidade, do fim dela, ou de formas de meritocracia, é que hoje, na verdade, está desigual. Se a gente pegar um funcionário público e pegar a mesma atividade na iniciativa privada, o funcionário público ganha 5, 6 vezes mais
do mesmo profissional da iniciativa privada. Então, tem um desequilíbrio. Repito, minha família é de servidores públicos, minha mãe é servidora pública, aposentada já, não é um discurso, mas não tem almoço grátis, alguém paga a conta. Exatamente. Então, fazer uma reforma administrativa justa, equilibrada e que possa tirar uma zona de conforto, muitas vezes, e de altos salários, de efeito que vai se criando cascata e vai acumulando benefícios. A gente vê aí o Poder Judiciário, muitas vezes, com salários de 300, 400 mil reais numa bolada. Então, tem que mudar. Uma frase que eu uso muito, já usei aqui nessa nossa conversa, o Brasil não pode ser de poucos, o Brasil tem que ser de muitos e de todos, onde todos tenham oportunidade. Hoje, poucos têm muito e muitos têm pouco. Passa também por esta mudança numa reforma administrativa essencial para que não tenhamos salários. Hoje tem um teto, né, no poder público. Fictício. Fictício, exatamente. O teto, que é o teto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, não são poucos os que ganham acima do teto. E aí vai se acumulando os benefícios, enfim. E aí, mas que Brasil, que país vai dar certo desta forma? Se a pessoa quer ganhar acima do teto, vai para a iniciativa privada. Vai arriscar, porque aí o céu é o limite, pode ganhar o que quiser e vai pagar por isso. Né? Então, mas tem que, como dissesse, né, arriscar, colocar o seu patrimônio. Quem coloca o seu patrimônio para empreender, para acreditar, para gerar emprego, porque não é o poder público que gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Quem gera emprego é quem coloca o seu patrimônio no risco para abrir um negócio. Seja um pequeno negócio, seja um grande negócio, mas que acredita no potencial desta área, desta atividade. Eu pessoalmente fico muito feliz de ouvir isso aí do deputado. E semana passada nós tivemos o lançamento da Expofeira e tivemos também um discurso da prefeita de Pelotas, né, afirmando que se o agronegócio não vai bem, o resto do país também não vai, né? E eu enxergo também, Daniel, o nosso setor, um pouco alinhado nisso que tu comentaste, de que nós somos a alavanca da economia, né? Nós somos o principal contribuinte para a economia. Mas da mesma forma, assim como nós contribuímos bastante, não nos adianta, né, estarmos muito bem, sendo que paralelamente uma sociedade vem falida, né? Nós não moramos sozinhos no nosso setor, dentro do nosso país. Então, Daniel, eu acho que essa visão de máquina pública menor, de privatizações, né, de incentivo a quem produz, né, eu acho que é o melhor caminho para produzir renda. O que nos falta no nosso país hoje, na minha opinião, falta renda, melhores salários para as pessoas poderem ter mais acesso aos alimentos. Nós somos o setor produtivo, né, que tanto contribui, mas temos riscos e muitas vezes os nossos preços são balizados, né, por questões mercadológicas. Nós não temos nenhum tipo de ascendência, na verdade. Então pessoalmente eu fico muito feliz, Daniel, eu ouvi de ti essa pauta, na minha opinião, proativa, né, de máquina pública inchada, de melhor renda para a população, principalmente também, na minha opinião, uma coisa que o Eduardo Leite faz muito bem, de ser um privatizador, né? Então eu estou só fazendo aqui um elogio, porque eu acho que cabe nesse momento, porque se não tiver população com renda, não vai ser atacando o produtor para vender mais barato, né, que nós vamos levar o alimento à população. Se a gente não conseguir enxergar um país com o potencial que tem, com agronegócio, potencial de belezas naturais, tudo para crescer, o Brasil dificilmente vai dar errado, né? Depende muito também das mãos de quem administra o país. Porque a gente falava isso, e a gente não, há pouco tempo, 10, 20 anos, no país vizinho da Argentina, e olha só o estado que está a Argentina. Né? Então, um poder de compra baixíssimo, as pessoas não têm, a moeda não vale mais nada, né?
E isso me preocupa no E um país. setor produtivo desestimulado, Exatamente. que ajuda a afundar. Destruído. Destruído. O nível de produção hoje da Argentina é muito próximo da década de 60. Imagina só, o Brasil cresceu mais de 30 vezes, a Argentina Então continua. nós também temos e somos responsáveis pelo crescimento do nosso país. Mas para isso, claro que sinais da política econômica, da questão de valorizar também, através dos ministérios, o que vai ser feito, porque muito na política são sinais. Eu me preocupo, por exemplo, como um líder, quando um líder do MST viaja numa comitiva especial do presidente da República. O principal país consumidor dos produtos agrícolas brasileiros, que é a China. É a China. Então, que sinal que a gente mostra, né? E a gente não tem que fazer terra arrasada. Eu não sou deste papel, nessa função. Acho que eu sou muito crítico daquilo que eu acredito que está errado e vou também reconhecer quando está certo. Agora, passa nas mãos do Poder Executivo também os encaminhamentos para que o Brasil possa, de fato, potencializar. Eu já tive algumas vezes com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conversando sobre isso, ele esteve recentemente também numa CPI do MST. Sim. Então, acho que ele tem uma visão do progresso, uma visão de colaboração, que todos possam contribuir para um país melhor. Mas é claro que a gente sabe que tem um movimento que quer levar para que as coisas parecem que fiquem concentradas, né, numa instrumentalização de alguns segmentos simplesmente pelo fato do poder. Eu vou roubar um pouquinho do que o Fernando colocou para mim numa conversa pessoal, né, do que a gente vinha falando no caminho. E uma curiosidade que eu tenho, né? Daniel, tu foi deputado numa gestão completamente diferente da atual gestão, né? Nós estamos falando de políticas ideológicas completamente diferentes, né? E existe uma distância entre o setor do agronegócio e o atual governo. Isso aí é claro para todos. Eu quero saber de ti, né? Como está sendo trabalhar, por exemplo, num governo bolsonarista e hoje trabalhando num governo lulista, né? E essa distância do setor, que eu enxergo de uma maneira, o Fernando enxerga talvez de uma maneira parecida, um pouco diferente, mas também de um deputado federal que está lá dentro de onde está o poder, como é que tu enxerga essa distância entre o setor do agronegócio e o atual governo? Eu fui eleito deputado federal nos dois momentos. E fui eleito por votos de pessoas que me escolheram para ser deputado federal e que escolheram o Bolsonaro, mas que votaram no Lula. Então, eu também, até alguns momentos durante a campanha, as pessoas me perguntavam, mas e aí, Daniel, tu tá com quem? Porque as pessoas queriam uma posição. Tu tá com Lula, tu tá com Bolsonaro. O PSDB, pela primeira vez na história, não teve candidato a presidente da República, né? Sim. Apoiou a Simone Tebet, teve candidata a vice. E eu dizia para eles, Augusto, muito claro para a população que me perguntava, e sigo dizendo, eu tô contigo, eu tô com as pessoas. Quem votou no Lula e votou em mim vai se sentir representado por mim. Quem votou no Bolsonaro e votou em mim também vai se sentir representado por mim pelas minhas convicções, por aquilo que eu acredito, pela defesa da nossa cidade, da nossa região. E o que a gente precisa apresentar é solução. Seja com o governo Bolsonaro, seja no governo Lula. Eu fui eleito para apresentar alternativa de solução para quem tanto clama por algo tão básico, muitas vezes. Porque os problemas da região continuam independente do presidente de plantão, né? Exatamente. Então, tem que ser trabalhados. A BR-116 já passou por 4 presidentes. Esse é um tema que eu acho que nós podemos também... 4 presidentes da República. Começou lá com a Dilma, eu nem estava na política, eu era repórter. Imagina, 4 presidentes da República já passaram e a BR-116 está aí. E quem entra num hospital para ser atendido não é questionado se votou em A ou em B. Exatamente. Quem passa pela BR-116 da mesma maneira. Então, todos nós temos que entender que as escolhas foram feitas. Depois acabou o jogo, acabou a eleição, vamos trabalhar todo mundo para resolver o problema. Então, e é para isso que eu estou disposto nesse novo mandato que se iniciou faz pouco tempo, né? Vamos falar da BR agora. O Daniel levantou o tema da BR. O que a gente pode esperar, Daniel? Sai o ano que vem a finalização da duplicação da BR?
Tá no PAC, né? Tá no na PAC. lista. Tá na lista. Tem muita coisa nesse PAC, Tem, né? demais, eu ia talvez, fazer esse né? comentário, né? O Na PAC Copa- agrega na Copa deu tinha todo PAC. mundo, né? Na Copa do Brasil tinha PAC também, né? E Pois até- Não, no PAC aqui tem Um um PAC impacto político, né? também importante, né, que é, além da BR-116, que eu vou abrir um pouco o tema, tem também o hospital da Regional. Universidade Federal de Pelotas, que é uma pauta importante, né, 100% SUS, que hoje tem uma estrutura super tímida, está no PAC. Eu sou otimista e estou torcendo que, de fato, o governo coloque os recursos e que a obra vai sair. Tenha Porque dúvida. eu trabalhei muito, seja pelo hospital, seja pela BR-116. Então, a BR-116 ela começou lá em 2009, o projeto para dizer, olha, vamos duplicar. 211 quilômetros entre Pelotas e Guaíba. 2012, depois de 2009 até 2012, todo aquele processo burocrático, faz licitação, aprova projeto, enfim, 2012 começam as obras da duplicação da BR-116. Obra para acontecer até 2015. E aí, de 2012 a 2015, a gente lembra, né? Quem tem memória boa vai lembrar o que aconteceu no Brasil. E aí acabou o dinheiro do Brasil. O Brasil afundou. Né? Veio o impeachment da Dilma, acabou o Brasil, não tinha dinheiro para mais nada. Começou em 2016, governo Temer. Governo Temer pergunta para a bancada federal gaúcha, olha, a gente tem pouco dinheiro, não tem muito como investir em tudo no Rio Grande do Sul, e muitas obras andando. Por quê? Né? E aqui eu faço uma crítica, o governo do PT tem um praxe de começar muita coisa ao mesmo tempo, mas sem planejamento. Começa as obras e depois se vai acabar ou não. É mais ou menos quando vai fazer uma obra em casa, aí daqui a pouco não tem dinheiro para acabar a obra do banheiro, tu fica sem banheiro. Não. Então no Brasil tu começou naquela época muitas obras sem planejamento. O dinheiro acabou. Governo Temer chama a bancada gaúcha e dizia agora, a gente tem só isso aqui para investir. Onde é que vocês querem que invista? Ponte do Guaíba, estava em obra. Ponte do Guaíba foi lá, o pouco recurso que tinha, 2016, 2017, Ponte do Guaíba. 2018, eleito um novo presidente da República, Bolsonaro. Mas eu vou abrir um parênteses, nessa escolha para a Ponte do Guaíba faltou a representatividade na qual a gente vem pecando na nossa região aqui. Não tínhamos nenhum deputado na região sul. Yeah. Né? São 31 deputados federais, 3 senadores. Naquele momento, né, a Ponte do Guaíba teve uma força maior, porque está na capital, tem muito mais representantes. Inclusive, em 2018, quando eu fui candidato a deputado federal, eu dizia disso e trazia esse exemplo da BR-116, que não tinha seguido as obras porque não tínhamos alguém defendendo a bandeira da BR-116. Em 2018, se elege um novo presidente que coloca o Exército para trabalhar. Ponto positivo. Reorganiza o Ministério da Infraestrutura, de Transportes e Infraestrutura, com um ministro muito bom, que hoje é governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E as obras ganharam um ritmo. É verdade que uma reorganização das contas também, numa obra que já vinha vindo, assim, doses homeopáticas acontecendo. E aí nós temos aí, hoje, 4 anos depois, mais de 70% da obra concluída e o anúncio de 285 milhões de reais para serem executados ao longo deste ano. Recurso esse do orçamento anterior, enfim, mas sempre tem aquelas discussões de quem é o pai da criança, quem colocou o dinheiro. O importante é esse, que a obra saia. Então, hoje nós já temos um avanço e a promessa do presidente Lula de que a BR-116 vai ser concluída até o final do ano que vem. Então, estamos na expectativa de que isso de fato aconteça, que os recursos sejam colocados. A bancada federal gaúcha de 2019 para cá colocou muito dinheiro também. Eu, obviamente, também lidero esse processo ao lado de outros colegas. Então, acho que é isso. É a gente... Eu usei essa expressão agora, eu acho que a população também acordou para outra coisa. Não tem mais essa de pai da criança. Não tem mais essa quem fez, quem... Não, e o que importa é acontecer, é fazer acontecer. O que vale é que as pessoas tenham, de fato, né, qualidade de vida. Então, a BR-116 está nessa promessa até o final do ano que vem. Se gasta muita energia, né, em ser o pioneiro, né, em ser o pai da criança, né, e muitas vezes, tu vê, nós estamos desde 2015 que está essa obra, essa duplicação, né? 12 começou. 12. Bom, eu tenho uma intimidade, porque a minha propriedade fica às margens da BR, então eu vi aquilo iniciar e até hoje não terminou, né? Eu acho que é até uma vergonha para nós todos, né? Tanto a classe política, a produtora, a população, não ter uma obra desse tamanho ainda não foi encerrada. E tem um outro ponto aí, ligado à BR, que o
deputado Daniel também tem uma bandeira muito forte, a questão do pedágio, né? Essa questão do pedágio já está tecnicamente comprovada, o equívoco, entre aspas, do preço que a nossa região paga para se deslocar pelos pedágios, valores muito acima do que aquilo que seriam razoáveis. E como é que está isso, Daniel? Tem expectativa? Vamos ter que esperar acabar o contrato que está vigindo? Porque o contrato foi feito e o contrato aparentemente é correto, né? Embora os valores absurdos. Se falava em enriquecimento ilícito, se falou em muita coisa, né? O contrato é como se tem em qualquer situação, com o inquilino e com o proprietário de um imóvel. Tu aluga, está de acordo com as cláusulas do contrato, tu vai ter que cumprir. Até porque nós temos que defender a segurança jurídica. Isso é importante. Porque senão tu faz o contrato, pega o contrato, rasga, agora não vale mais. Não, isso é importante. Tu tem um contrato. Eu trago esse exemplo para trazer um pouco mais próximo até para a população que nos acompanha. Sem dúvida. Do inquilino com o proprietário do imóvel tem um contrato, bom, o inquilino está entrando, sabe o que tem que cumprir, o proprietário também. Direitos e deveres. Assim foi feito na concessão lá em 1998, onde estava iniciando todo um processo de privatizações, concessões para as rodovias no Brasil. E aqui foi bem o início disso. Foi um contrato mal feito, mal elaborado, que não pensou em 2023, não pensou em 2024. Naquele momento, eu me lembro que todo mundo estava aplaudindo, porque as rodovias aqui na região sul estavam se desmanchando, era algo terrível, né? Lá em 98 a gente comemorava, celebrava, olha que maravilha, vamos pagar pedágio. Eu sou totalmente a favor do pedágio. Eu sou um dos incentivadores para que nós tenhamos concessões, porque eu quero uma estrada com qualidade, com segurança, que tenha serviço para o usuário. Agora, não dá para comemorar um contrato mal feito, um contrato mal elaborado, né? E que começou em 98, no ano 2000, quando surgiu, né, o DENIT, passou para o governo federal. Tem órgãos fiscalizadores, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é um desses órgãos, assim como o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os contratos, né? A vigência desse contrato vai até 2026. Então, até 2026 teremos esse contrato, né? Repito, nós temos hoje 5 praças de pedágio e que precisamos ter um pedágio reduzido para que a gente aumente a competitividade da Zona Sul. Certo. Quanto maior o pedágio, menor vai ser a nossa competitividade. Quanto mais caro for o pedágio, menos pessoas vão vir para o Rio Grande do Sul e para a metade sul investir. É proporcional. É proporcional. É inversamente proporcional o valor do pedágio, no sentido de que vai aumentando, as pessoas dizendo, eu vou investir em Pelotas, eu vou investir em Rio Grande. Por que eu vou usar o porto do estado, que é em Rio Grande? Eu vou lá mandar para Santa Catarina. Quem está produzindo na Serra Gaúcha, por que vai descer? Né? Tem toda a questão da malha rodoviária e mais a questão do pedágio, já vai para Santa Catarina. Então, a gente precisa, neste momento, estar com uma lupa no novo leilão, nas novas concessões, o que não estávamos lá na época, em 98. Né? Os agentes, naquele momento, talvez não se atentaram a uma situação que hoje nós estamos pagando esse preço, que eu chamo de preço do retrocesso. Porque até quem não passa nos pedágios, quem não atravessa as cancelas, também paga esse preço. Pela falta de emprego, falta de oportunidade, Exatamente. Tudo isso está relacionado. Tudo interligado, como a gente disse anteriormente. E, na verdade, né, Daniel, eu acho que fica evidente com relação à tua luta nesse assunto, é por um pedágio com preço justo, né? Então, o que a gente acha é que ele não é justo, tendo comparações, por exemplo, com pedágios pagos no estado de Santa Catarina, né? Tu vê que é um estado hoje que está muito mais competitivo do que o nosso, infelizmente, né? Então, é um preço, a gente corre atrás de um preço justo. Mas, Daniel, eu quero te fazer uma pergunta. Tá, vou te pedir licença em nome da nossa amizade. E a nossa questão municipal, como é que tu enxerga hoje a nossa questão política municipal? Nós temos uma eleição ano que vem e eu vou te perguntar com todas as letras e formas, tu será nosso candidato a prefeito de Pelotas? Eu vou ter que responder com todas as letras, né? Eu não costumo fugir
de nenhum chamado no sentido de entender o processo. Eu digo isso sempre. Eu acho que este projeto que foi posto em Pelotas pela população, né, que começou, né, com o Eduardo, talvez tenha iniciado antes lá com o Bernardo, com o Fetter, tem todo um trabalho assim, né? E eu reconheço isso. Uma cidade tu não vai construir ela em 4 anos, em 8, em 12. Mas se não for bem administrada, tu acaba com uma cidade em 4. Sem dúvida. Tu não consegue construir ela em 20 anos da forma que a gente quer. Agora, 4 anos mal administrados, tu acaba com uma cidade. Tu acaba com o incentivo, com a esperança que as pessoas têm. E eu acho que é isso que esses últimos anos conseguiu dar para a população. Conseguiu dar esperança das pessoas verem que as coisas estão acontecendo. E aí aumenta o grau de exigência. Porque quando eu ando pelas ruas, a população diz: deputado Daniel, quando é que a minha rua vai ser requalificada? Antes ela nem se preocupava, porque ela não via nada acontecer. Agora ela vê que a rua do vizinho melhorou. Tem asfalto, tem drenagem, tem sinalização. Agora ela diz: pô, se a do vizinho aconteceu, a minha pode acontecer. Isso vai aumentando esse grau de exigência e vai permitindo, obviamente, que o governo vá fazendo entregas. Eu também sei muito bem da minha responsabilidade. O Poder Executivo executa. E o Poder Legislativo, que é o meu como deputado federal, legisla, faz leis e tem, nesta condição, recursos para destinar para Pelotas. De nada adianta executar se não tiver grana, dinheiro, verba, recurso. E é o que a gente vem garantindo para Pelotas. Então, no momento certo, Augusto, decidirei, ao lado deste grupo, né, qual o melhor nome para dar sequência a esse projeto. Acho que o PSDB tem bons nomes. Além do meu nome, que foi testado recentemente nas urnas e aprovado, tem o nome do vice-prefeito, Demar Bars, tem o nome do ex-deputado estadual, hoje secretário de Estado, Viana, tem o nome também que se coloca com uma experiência, que é o Fernando Estima. Então, o PSDB hoje é um partido que apresenta 4 nomes ao natural. E que no momento certo a gente vai saber para manter esse projeto, para que nenhum gafanhoto, para fazer essa analogia com o agronegócio, venha para a política para estragar tudo que se plantou, tudo que se construiu. Ficou clara a resposta, Augusto? Eu acho que ficou clara. Mas eu fico feliz em poder... Eu acho que é uma oportunidade que se tem de dar um recado, ou seja como for. O trabalho bem feito ele tem que ser a longo prazo, né? É impossível tu fazer um mandato revolucionário em 4 anos. E eu acho que é nisso que o Brasil se perde um pouco, né? Nós tivemos uma linha, tivemos outra, agora tivemos uma terceira. E eu acho que nós não avançamos muito em função disso. Talvez uma consciência de que uma oportunidade, pelo menos de 12 a 16 anos, para uma maneira de entender como se administra um país, eu acho que tem que ser oportunizado dessa maneira. Pelotas está apresentando isso. Nessa linha boa, vem nessa linha boa. Tu vê boa. a Argentina, né? A Argentina é uma hora é A, outra hora é B. Outra hora é A, outra hora é B e estão nesse baita pepino. Arranque, tranca. Arranque, vai assim, vai em primeira, arranque e tranca. Então eu acho que o recado que fica é o seguinte: tem que dar oportunidade pelo menos para 12 a 16 anos para uma linha de política ser implementada, né? Para ter sucesso. Desde que esteja dando certo. É por isso que existe a eleição a cada 4 anos. Mas, sem dúvida, o longo prazo é o melhor caminho para poder fazer um trabalho de qualidade. Com certeza, não tem. A gente ficou muito tempo estagnado, muito tempo parado, né, no tempo, sem pensar a cidade para frente. E agora a gente consegue discutir pautas que talvez nunca se imaginasse, né? Coisas que nunca aconteceram em Pelotas. A cidade ficou simplesmente assim... Né? A gente ficou só cuidando de meio fio de calçada, cuidando de rótula. Sim. Não estou dizendo que isso não é importante fazer a zeladoria, mas a gente tem que pensar também para frente, criar um cenário para que a cidade possa, né, estar preparada para os próximos anos. Se a cidade não se preparar e não vai ter água, não vai ter vias novas, não vai ter alargamento de ruas, tu tem que pensar que a cidade cresce. A sociedade evolui muito rápido, num ritmo muito rápido. E o poder público tem que acelerar para poder fazer acontecer essas políticas públicas importantes. Mas é claro que não tem como fazer tudo e nem vai ter. Não esperem que em 4 anos, em 8, em 12, nenhum prefeito, nenhum deputado resolva todos os problemas de uma cidade. Não vou resolver como deputado nem 8, né? Enfim, seja o desafio que for aí para frente. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida.
Daniel, a reforma tributária, qual o impacto em orçamento do município? É bom ou é ruim? Como é que está? O que... Eu ouvi a prefeita agora, dias atrás, um pouco preocupada com a reforma tributária em função de algum tipo de estrangulamento no orçamento para o município. E tu tens colocado o teu nome à disposição para uma próxima prefeitura. Até para o pessoal saber, frente a uma dificuldade no futuro, tem um impacto negativo a reforma tributária em questões de orçamentárias para o município? Tentar aqui dar um resumo desta situação. Reforma tributária para pequenos municípios, em forma geral, ele é muito positiva. Para municípios de médio e grande porte, pode ter um impacto maior. Por isso que Porto Alegre estava muito preocupada, enfim, o prefeito preocupado. Agora, nós vamos precisar, para ter uma certeza da questão da lei complementar, vamos precisar avançar neste ponto para poder dizer desses impactos. Se criou um grupo, né, e que se cria uma concentração muito grande na questão de divisão para poder dar o retorno dos impostos, que eles vão seguir uma parte indo para Brasília, para depois retornar aos municípios, porque a vida das pessoas não acontece em Brasília, a vida acontece aqui, na periferia, é na cidade que as coisas acontecem, e que os prefeitos precisam dar solução. Então, esse grupo, né, se teve uma divisão melhor, um entendimento melhor, para que se faça uma divisão desses recursos da melhor maneira possível. Muitos dos municípios hoje, eles são impactados muito, e alguns lamentavam, outros comemoravam, por causa do censo. A população, né, do que recebe do Fundo de Participação de Municípios. Então, isso para municípios da nossa região aqui, que muitos são pequenos, depende muito desse recurso que vem de Brasília. Então, realmente, sendo muito franco contigo, a gente vai precisar aguardar para ter um impacto. O município de Pelotas já foi impactado recentemente por uma questão de ICMS, né, do combustível principalmente. Né? Tem um impacto importante, porque isso também no bolso do consumidor. E a ideia do governo, quando toma essa decisão, é de que mais pessoas vão estar circulando, ou seja, tu diminui para que mais pessoas possam consumir, isso vai ganhar um volume maior, mas impactou as contas de municípios como Pelotas, não me falha a memória, perdeu em torno de 100 milhões de reais, que é um valor muito alto, né, para poder fazer investimentos. E aí tem uma questão, Augusto, que o próprio Daniel colocou, que na medida que o setor produtivo cresça, há uma expectativa que essa reforma tributária vai trazer aumento de PIB, né? Exato. E esse aumento de PIB vai se dividir em arrecadação, das prefeituras, dos estados, da União, vai acabar tendo um reflexo positivo em termos de arrecadação, se tiver crescimento econômico no país. Eu acho que essa é a mensagem principal dessa reforma tributária. Né? E sobre a questão de reforma tributária e de imposto, né, eu tenho uma linha muito clara. Se o imposto ele é agradável, né, ele fica confortável para todo mundo pagar. Se ele não é um imposto, né, pega o imposto de renda, que é uma coisa, o leão vai te pegar, aquela coisa toda. As pessoas sempre tentam achar, infelizmente, alguma forma de enganar o governo. Quando a gente tem um imposto, uma taxa, seja o que for, seja confortável, repito, agradável, as pessoas se sentem estimuladas. Estimuladas porque ninguém quer ficar de forma irregular, ilegal, seja o que for. E isso também beneficia. Então, de nada adianta a gente ter, vamos cobrar altos impostos. Não, tu vai arrecadar menos. Se tu diminui os impostos, a tendência é tu ganhar na participação no volume, porque isso também vai incentivar, né, o setor produtivo. Amigo Fernando, encaminhando para o final, te passo a palavra para fazer uma finalização. Ao deputado Daniel a vinda aí e dizer que nós enxergamos, nosso setor agropecuário, enxergamos Daniel Tricesiak como representante do setor agropecuário na nossa Câmara Federal, representante da região, da nossa Zona Sul e um representante do setor agropecuário. O Daniel não é de hoje, já vem abrindo várias portas para nós, várias reuniões fizemos com o Ministério, com o Embrapa, tratando de temas importantes do desenvolvimento regional. E nós até fizemos esse questionamento aqui durante o podcast, como é que o Daniel ia transitar dentro desse governo com um viés ideológico tão diferente daquilo que nós vínhamos trabalhando. Mas eu acho que ele matou a charada
dentro dessa ideia de enxergar os problemas e trabalhar os problemas, trabalhar as soluções, independente da ideologia do governo de plantão. Então, gostaria de parabenizar o Daniel pelo trabalho, pelo que ele tem feito em prol da nossa região, e vem muita coisa pela frente ainda. Vem muita coisa pela frente. Se Deus quiser. Daniel, eu como pelotense, eu te agradeço muito ao teu trabalho, né, que tu dedicas do teu tempo como deputado para nós. Nós melhoramos muito como cidade devido ao teu mandato, à tua pessoa, ao teu trabalho. Então eu vou deixar público aqui o meu agradecimento como pelotense, porque nós somos hoje uma cidade melhor devido à nossa representatividade. Então eu reforço a importância da cidade de Pelotas pensar bem nas suas escolhas, né? Nós temos que ter um representante na Assembleia Legislativa. Na minha opinião, é inconcebível, é inimaginável essa situação. Então, Daniel, como pelotense, eu te agradeço. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado pela parceria com a Associação Rural. Tu és um parceiro, tu és um representante do nosso setor. Eu só tenho que te agradecer aqui e te dizer um muito obrigado por estar enriquecendo a nossa proposta de comunicação, né, de comunicar o agronegócio com o público urbano. Meu amigo, sem palavras, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Augusto. Obrigado, Fernando. Agradeço a manifestação de apoio, de incentivo. Eu lembro, inclusive, em 2018, quando cheguei numa expofeira, já eleito deputado federal, mas ainda não empossado, e disse, e repito agora, eu não sou dono da verdade, não sei tudo, tenho muito que aprender, já aprendi muito sobre o agronegócio e estou sempre disposto a ouvir. Porque quando a gente se coloca na política, a gente também tem que se colocar no outro lado, de compreender, né, as pautas, de ir em busca daquilo que é certo, que é correto, com humildade. Então eu agradeço porque também vocês sempre tiveram, né, as portas abertas para que eu pudesse aprender sobre o agro, né, e agradeço o Fernando, né, que representa tão bem, né, o Sindicato Rural, representa também a pauta do arroz, e agradeço porque eu acho que é uma forma, se eu estou deputado federal, é para poder melhorar a vida das pessoas, a vida de quem depende de políticas públicas de incentivo através de um mandato eletivo. Agradeço, Augusto, cumprimento pelo trabalho que tu fazes aí à frente da Associação Rural de Pelotas, que tão bem representa também, né, a nossa cidade, a Expofeira, que é a segunda maior feira do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, que é tão tradicional e que traz o campo para a cidade. E é essa conectividade que a gente precisa apresentar, que a política é essencial, assim como o campo é essencial para a cidade. Não existe cidade sem campo, não existe sociedade sem democracia, não existe sociedade sem política. A gente não pode achar que vai ficar dentro de um escritório, dentro de um gabinete, né, e que não vai precisar do campo. A gente precisa de todos. Nós precisamos desta mobilização e dessa ideia de sociedade. Agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição de vocês, da cidade, de quem produz e de quem quer ver a nossa cidade de Pelotas e a nossa metade sul, nosso Rio Grande do Sul, para frente, evoluindo, né, com competitividade, e que a gente possa sorrir mais, com boas vitórias, com boas comemorações, e que a gente tenha tranquilidade para trabalhar. E é isso que a sociedade e o povo espera. Obrigado. Então Obrigado. tá, eu que agradeço. Fernando, Daniel, muito obrigado. Amigos, encerramos mais um Agrocast e esperamos na próxima aí a trazer uma bela entrevista tanto quanto esta. Muito obrigado.